Olá pessoal, o Diário Podcast está de volta e eu já começo agradecendo a sua participação na última semana, sempre um grande sucesso. Quero deixar um beijo super especial aos meus amigos de Nova Friburgo, Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto, que também nos acompanham o sinal da Diário TV aí, né, em suas cidades, no conforto dos seus lares, nas suas empresas, nos seus negócios. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu tempo, né? Hoje o tempo é o ativo mais importante do mundo. Se você está compartilhando o seu comigo, eu fico super feliz e agradeço cada segundo que você dedica aí a compartilhar os nossos conteúdos. Por falar em compartilhar, você já sabe, né? Vamos começar combinando aqui. Está acompanhando um de nossos recortes? Já compartilha lá no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da pelada do futebol, no grupo da fofoca das meninas aí, pode compartilhar à vontade, fique à vontade, porque o que interessa é a gente, né, levar o máximo de informação para você, e eu tenho certeza que o nosso conteúdo completo lá no nosso canal do YouTube e também nos streamings de áudio vai servir para você com certeza. O Diário Podcast tem feito uma série de entrevistas com os nossos novos vereadores, a nova Câmara Municipal a partir de 2025. Né? Temos algumas pessoas que estão voltando, né? Foram reeleitas, e algumas novidades, algumas nem tão novas assim, né? Mas são voltas ao cargo, como é o nosso entrevistado de hoje, que eu tenho o prazerzaço de falar e, inclusive, de tornar público o meu voto, porque foi nele que eu votei e a minha família sabe disso, ele sabe disso. Meu amigo Igor está aqui comigo para a gente bater um papo. Você sabe, né? Você já sabia antes, inclusive, né? Que eu já tinha te falado. Chegou a declarar, né? Chegou a declarar. Já é declarado, esse é o meu vereador. Esse cara me deu um dos maiores orgulhos que eu tenho hoje, né? Que é um título importante, né? Principalmente para o cidadão teresopolitano, que é a medalha Jorge March. Recebi ao lado de amigos, inclusive, né? Um grande amigo meu, Dr. Wycliffe, nosso juiz aí, futuro desembargador. Um abraço para o Wycliffe, inclusive, meu amigo, meu irmão, recebeu junto comigo, tivemos a honra de receber juntos aí das mãos do então vereador Igor Faraco, que está de volta à Câmara. Amigo, que eleição difícil, né? Eu sei que você acompanhou a nossa transmissão ao vivo ali, voto a voto, e eu te confesso que eu fiquei muito feliz quando eu finalmente pude, né, colocar o teu nome como vereador eleito para a próxima legislatura. Primeiro, que eu confio realmente no teu trabalho, tanto que dediquei o meu voto à vossa pessoa, ao seu trabalho, que eu confio, sei que é um trabalho sério, mas também porque sei que a gente tem um cenário de muitos desafios pela frente, desafios quase intransponíveis hoje, para até os mais otimistas dos administradores públicos. Eu sei que você fez o seu dever de casa, você já está sabendo como a cidade está. Então, antes de agradecer aos seus eleitores, eu queria te perguntar, é realmente um grande desafio, como a nossa percepção aqui de fora tem mostrado? Ô Anderson, gratidão pelo voto declarado, né? Até antes da eleição aí já estava, não, pode contar que meu voto é seu, a gente precisa de representantes que saibam nos representar de fato. Então, eu te agradeço aqui diante das câmeras, na frente de todo mundo, gratidão. E eu tenho que agradecer, antes de falar qualquer coisa, eu tenho que agradecer os outros 943 votos, né? Que com o seu foram 944. Então, eu preciso 942, que você votou e você também. Ah, exatamente. Então, me agradeço também, né? Confio no que eu proponho vir fazer, né? Então, eu preciso agradecer a Deus, agradecer a minha família, né? Que abre mão de estar com a minha presença em alguns momentos importantes, né, cara? E a gente se dedica a uma campanha eleitoral, igual você colocou aí, uma campanha muito difícil, né, cara? Foi uma campanha muito difícil. Nós tivemos aí 370 candidatos, então muita gente concorrendo ao pleito. Então, a família abre mão da nossa presença, então eu tenho que agradecer meu time também, não posso deixar de agradecer, né, cara? Verdade. Sem eles a gente não chega onde chegou, eu não consigo atingir quase 1.000 pessoas, né? Falar com quase 1.000 pessoas, então a gente precisa de braços e meu time faz parte disso, né? No mais, te respondendo, né, realmente a gente vai pegar uma terra devastada, né, rapaz? A gente passou aí por um governo que prometeu muito e entregou muito pouco, né? Então a gente vai precisar unir forças. Eu acredito bastante que o prefeito eleito vai querer unir forças com o poder legislativo, né? A gente sabe que são poderes diferentes, mas tem que ter uma harmonia entre os poderes, né, cara? Para a gente poder
legislar com tranquilidade, fiscalizar com tranquilidade, mas que as coisas sejam feitas, né? E a gente pegou um governo que, infelizmente, deixou a nossa cidade aí muito a desejar, né, cara? Assim, não entregou nada. Então, a gente vai precisar realmente juntar forças e eu tenho certeza que com esse novo time da Câmara, são 21 vereadores retornando 14, né? E os 7 novos, eu tenho certeza que a maioria vai arregaçar as mangas e vai trabalhar porque sabe das dificuldades, né, cara? As dificuldades são enormes. Eu não tenho dúvida que o Leonardo vai compor realmente, porque ele precisa dessa união, ele precisa dessa harmonia entre os poderes, porque o desafio realmente é muito grande. Igor, você tem 2 bandeiras muito claras, né, na tua atuação, que é o esporte e a saúde, né? A saúde principalmente até por tua atuação profissional e também a tua relação familiar, né? Talvez seja uma das áreas mais negligenciadas, né? Se é que a gente pode elencar as mais negligenciadas, né? A gente está falando de um governo que negligenciou praticamente tudo dentro do município, né? Mas em se falando de esporte e saúde, são bandeiras realmente bastante negligenciadas. E que são bandeiras que têm sido, né, as principais bandeiras dos melhores administradores públicos do nosso país hoje, né? A gente cita aí o João Campos, por exemplo, em Recife, que tem, né, um trabalho no esporte de excelência, tem um trabalho na saúde de excelência, ou seja, ninguém está falando de descobrir, né, novos caminhos, apenas de fazer o que precisa ser feito, né? E talvez sejam as áreas que tenham mais desafios pela frente. Você acompanhou de perto também que muitos prefeitáveis elencaram a questão da construção de um hospital, né? Ou seja, quase todos falaram disso como uma necessidade urgente para o município. E você, como vereador, vai ter nas mãos lá instrumentos para averiguar se isso realmente é a verdade, se a gente precisa realmente, ou se a gente precisa pagar quem está devendo e fazer acontecer. Como é que você vê a tua atuação, principalmente na área da saúde, a partir de agora, né? Tendo como premissa essa necessidade dos prefeitáveis e principalmente do Leonardo, né, que teve como principal mote de campanha a construção de um hospital municipal. Como é que você vê isso, sendo inclusive um cara da área de saúde? Então, Anderson, na verdade, as principais bandeiras são saúde e educação, tendo como terceira bandeira o esporte, né? Saúde e educação porque eu sou fisioterapeuta, né? Claro. Então, a saúde está intrínseca mesmo na nossa formação e o histórico familiar, né? Meu avô foi um farmacêutico muito querido e conhecido no município. Meu pai é médico, né? Então, assim, a saúde está intrínseca na gente. Tomei muito agulhado do seu avô, nossa. Quem não, né? Quem nunca? Na nossa época não tinha esse negócio de médico, gente. Era Teófilo e pronto. Verdade, Teófilo da farmácia resolvia, isso aí, né? Era isso. É verdade. E a gente vem dessa história, né, cara? A gente vem desse legado. Então, a saúde a gente conhece bem. Foram quase 20 anos de Unifeso também, né? Claro. Que atendendo pacientes do SUS. Enfim, isso nos respalda bastante a conhecer as demandas da saúde, né? E as carências, principalmente. E aí a saúde, com certeza, é o nosso principal mote e a gente precisa realmente lutar por ela. Diante do que você colocou aí, a gente sabe da necessidade, talvez, de um hospital, né? Mas muito por conta da carência das unidades básicas, né, cara? Você vê que hoje o nosso governo atual, ele não entrega nada, literalmente, abandonou. E eu acho que o ponto de partida inicial é fazer a engrenagem funcionar e a gente começar a desafogar os grandes centros, né? Fazendo as unidades básicas de saúde funcionarem, né? Você pegar os postos de saúde, colocar médicos atendendo, tendo medicação para aquelas pessoas que vão lá buscar atendimento, né? E isso, consequentemente, você começa a desafogar a UPA, por exemplo, que é a maior porta de entrada do SUS hoje, né? É a UPA. Só que assim, se você não tem um atendimento básico dentro do seu bairro, todo e qualquer atendimento vai ser sobrecarrega. Vai ser direcionado à UPA. Sim. Isso sobrecarrega muito. Então, eu acho que o ponto de partida do próximo prefeito, né, do Leonardo, ele assumir uma responsabilidade com os postos, com as unidades básicas de saúde. E aí, a partir daí, sim, porque a gente sabe que a construção de um hospital não é da noite para o dia, não é no estalar de dedos. De jeito nenhum. Né? Vai ter que encontrar terreno, vai ter que levantar recurso, a própria obra como um todo, depois equipar, depois contratar. Isso vai demandar um tempo grande. Só que a saúde está no CTI, né? A saúde do nosso município hoje ela está
né? Tá muito mal, muito mal. Você vê aí, a pessoa chegar na UPA não ter gesso para injeção no braço, não ter uma dipirona, entende? Então, assim, as coisas básicas estão faltando, né? Então, a gente precisa dar uma atenção especial nesse primeiro momento a isso, acredito eu, né? E, assim, de repente, a gente tentar fazer com que os postos de saúde estendam os horários de atendimento. Sim, fundamental. Entendeu? Para a gente poder tirar essas consultas em atraso. A pessoa que trabalha no comércio, hoje é 70% da população de Teresópolis trabalha no comércio, sai 18h30 do seu trabalho. Quando chega no seu bairro, o postinho já está fechado, fechou às 17 horas. Então, se a gente consegue estender esse horário, em vez de fechar às 17, fechar às 20 horas, a gente começa já a ter uma demanda de atendimento maior para essas pessoas, né? E aí, dentro disso, a gente começou a colocar a engrenagem para funcionar, começou a desafogar os grandes centros, aí sim estruturar para que venha um novo hospital, para que venha um hospital público municipal. E aí eu acho que esse é o primeiro passo, entende? Você falou de uma coisa muito importante, né? As pessoas precisam entender, e isso precisa estar claro para a população, que a responsabilidade ela é do município. Então, prover a saúde de qualidade é uma responsabilidade do município. Ele pode terceirizar esse serviço, mas ele jamais vai conseguir terceirizar essa responsabilidade. Ela continua sendo dele, mesmo que você delegue esse serviço a um outro ente, como um hospital ou outros hospitais. Então, isso é importante. E justamente quem faz esse controle? A Câmara. Os vereadores estão lá para isso. Os vereadores até podem fazer leis, né? E a lei orçamentária talvez seja a mais importante. Mas a sua função principal é fiscalizar, é manter esse universo, né, chamado município, em harmonia. É para isso que serve o vereador. Ter um vereador com essa percepção que o Igor acabou de falar, o Igor acabou de explicar o que o município precisa fazer. Ele precisa organizar e precisa assumir a sua responsabilidade. Porque na medida em que o município terceiriza, e aí, gente, olha só, poucos municípios têm capacidade própria de ter hospitais, tá? Isso é uma coisa que, né, você vai buscar todos os municípios brasileiros, você vai encontrar essa dificuldade na imensa maioria deles. O hospital é algo muito caro de se manter, de se construir. São profissionais que custam muito dinheiro, porque são profissionais que se especializam muito ao longo de suas vidas. Então, isso eu preciso deixar claro. Então, é difícil manter, realmente, é difícil ter. Então, ele pode fazer uso da terceirização, que é o que o município de Teresópolis faz, por exemplo, né, com outras unidades hospitalares. Mas ele não pode levar para esse contrato de terceirização a sua responsabilidade, não pode. Isso é uma coisa que ele não pode fazer. Ele não pode transferir a responsabilidade de prover a saúde de qualidade para o ente que está sendo terceirizado. Isso não existe, tá? E é o vereador quem vai fazer valer o seu papel de fiscalizador e dizer, olha, isso está errado, tem que pagar. Porque se o terceirizado não está recebendo para fazer aquilo, alguma coisa está errada. Você está transferindo essa responsabilidade para a ponta desse processo, né? E é o que está errado. E é exatamente o que o Igor acabou de falar. Tem que corrigir esses processos, tem que valorizar a nossa saúde nos bairros. As pessoas não precisam ir para a UPA por qualquer coisa. Tá com todas as crianças, né? Quem é pai, quem é avô, como no meu caso, as crianças têm probleminhas o tempo todo, é uma dor de cabeça, uma dor de barriga. Isso precisa ser resolvido ali na hora. Mas o posto de saúde precisa ter médico, precisa ter fisioterapeuta, precisa ter um enfermeiro, precisa ter condições de atendimento, porque senão você constrói uma unidade que fica lá sem operar, porque não tem gente, porque fecha cedo. E tem que ter esse olhar para o cidadão. O fim do processo, gente, tem que ser o bom atendimento. Tem que atender a população. Não tem que atender interesses de 1 ou 2 ou 3 empresários. Tem que atender a população. Se vai abrir mais cedo, fechar mais tarde, e isso vai custar mais ao município, tranquilo se estiver atendendo a maior parte da população. A gente está aqui para absorver esse prejuízo. Uma administração pública ela não tem que ser, né, e aí vai aqui a minha crítica ao atual governo, né, esses modelos empreendedores ao extremo, né, que tem que dar resultado positivo. Não tem que dar resultado positivo, não. Tem que atender a população. Se fechou no vermelho e está todo mundo atendido, beleza, segue o barco. Mês que vem a gente vê o que faz. Não tem que ficar dando lucro. Isso aqui não é empresa privada. É a vida das pessoas. Você está aí para promover o bem-estar social. Não é para promover
o prêmio de empreendedor do ano do Sebrae. Desculpa, você faz isso com a sua empresa, não com o município. Então, esse olhar humanizado que a gente precisa. E eu acho que a Câmara tem uma oportunidade grande a partir de agora, né, Igor? Temos alguma renovação, não é uma renovação tão grande, voltaram muitos, mas pessoas de valor, na grande maioria, e com elementos novos bastante interessantes, no meu entendimento. Não sei se você fez essa leitura também, que são pessoas que entendem de orçamento, como o caso da Amanda, né, que é uma pessoa que se debruçou na área da educação com orçamento, você que conhece a fundo as questões, né, da saúde, e outros elementos que vão poder trabalhar representação social, como é o caso do Cacau, por exemplo. O Cacau hoje ele é um receptáculo de problemas, né? Verdade. Ele é um PROCON que anda, coitado do Cacau, né? Ele é o PROCON que anda, porque as pessoas o procuram para falar de problemas. Então, olha que ferramenta que a Câmara tem. Verdade. Eu não preciso ir lá na comunidade buscar, né? O gabinete não precisa ser itinerante, ele está ali. Então, procura o Cacau, faz um... Eu fiz uma sugestão aqui, né, ao prefeito eleito, Leonardo Vasconcelos, que criasse um GT com os novos vereadores, para que nesse momento de transição, né, ele tivesse a oportunidade, né, de trazer ideias também, né? Então, trazer essas pessoas, qual o perfil delas, o que elas podem, né, trazer para essa Câmara nova e ouvir para que se faça uma transição de governo pelo menos pacífica, que é o que a gente espera que aconteça, né, mesmo com tantos problemas. É claro que ele vai precisar botar a boca no trombone, porque tem muita coisa errada, a gente está vendo isso acontecer, e aqui mesmo no Diário as coisas têm saído publicadas à torta e direito, a gente precisa estar atento a isso, mas tem uma oportunidade grande. Você vê como essa oportunidade também, Igor? Eu vejo, Anderson. Eu acho que, igual você falou aí, renovou pouco, né, de 19, uma renovação estão pequena. Retornando 14, né? Ao mesmo tempo... Estão vindo 7 novos, né? Porque aumentou o número de cadeiras. Então, a gente fala de 1/3, né? 1/3 é significativo, querendo Sem ou não. dúvida. Então, assim, de pessoas plurais, igual você mesmo disse, né? Você citou a Amanda, que conhece bem a fundo a parte do orçamento, a parte da educação. Eu acho que vai somar bastante. Muita coisa. Né? Tem o nosso caso, né, de conhecedor tanto da educação quanto da saúde, né? A gente trabalhou como professor universitário, né, quase 20 anos também, na mesma proporção de atendimento SUS. Sim. Então a gente conhece. Inclusive eu estive lá naquele período como presidente da comissão de educação, né? Então eu fiz muito intensamente a fiscalização na parte da educação. E fui até cobrado negativamente pelo atual gestor, né? Eu cheguei a receber um ofício lá de gabinete de gestor dizendo que eu tinha que avisar com 15 dias de antecedência. Eu lembro dessa história. Quando eu fosse fazer uma fiscalização de escola. Veja bem, né? Calma aí. Não, né? Você me avisa porque eu vou maquiar tudo aqui, aí você vem com tudo maquiado. Então, assim, absurdo. Eu acho que está bem plural os 7 que entraram, os 14 que continuaram, porque de fato mostraram algum trabalho, né? E você pode ver que a maioria deles foram opositores à atual gestão, né? Então é porque realmente a atual gestão deixou muito a desejar, né? Esqueceu do pessoal de ponta, né? Que é a população como um todo, pensou muito em si, muito num grupo próximo e acabou deixando a desejar em várias áreas, né? Então acredito que essa ideia que você deu para o Léo é bem interessante, né? Eu acho que vale a pena sentar com os 7 novos, ver quais são as novas ideias, né? E assim, a gente tem uma vantagem muito grande com relação a isso, que a gente está tendo um vereador de mandato assumindo como prefeito. Exatamente. Né? Já, então, conhece assim, a dificuldade, exatamente, né? As dificuldades do Poder Legislativo ali, né? E quais são os caminhos, né? Então, eu acredito que essa harmonia dos poderes vão fazer com que a gente consiga dar passos para frente, né? Nossa cidade está tão carente, né, cara? Está tão necessitada. Então, essa harmonia vai ser interessante. Você citou o Cacau. O Cacau já é um exemplar da comunidade, né? Sim. Já é um representante já é referência, nato, as pessoas já o procuram, já né? o procuram quando tem um problema, né? Exatamente. Isso assim aí. como os outros, né? Cada um no seu viés ali. Eu acredito que vai somar bastante. Figuras novas, como o próprio Vitinho também, que tem esse olhar do interior, que é um cara que trabalha muito com as comunidades, da Vale Alpino, aquela região lá do 3º Distrito, né? O próprio Calé também, como uma pessoa inserida na vida da comunidade, enfim, e os outros vereadores que a gente vai conhecendo. Trazem representatividade, né? E a gente vai conhecendo também aos poucos, né, o trabalho desse pessoal e vendo realmente que cada um pode contribuir como deve. Aliás, é isso que o parlamento precisa ser, né? Um lugar
de representatividade na sua forma mais plural, ter mais representatividade. Uma coisa que eu lamentei foram poucas mulheres, né? Apenas 3 mulheres. Aumentou. 2 retornando, né? 2 retornando. Tem uma nova. Mas, de qualquer forma, né? Se a gente pudesse ter mais mulheres na representatividade, né, da Câmara, seria melhor. Mas espero que as 3 que estão lá, né, a Márcia e a Érica, que continuaram, e a Amanda chegando, possam ter também esse olhar, porque o vereador precisa sentir a dor também, né? Eu falo muito isso porque... Quem vivencia, né? É quem vivencia. Eu participei de muitos projetos em comunidade, eu sei disso, você também tem um trabalho intenso nessa área, sabe que, às vezes, uma coisa que para a gente é tão corriqueira, como ir à várzea, por exemplo, né? Para algumas pessoas é uma ode, gente. Tem que deixar a criança com não sei quem, tem que esperar o horário do ônibus, não sabe, tem que ter hora para voltar, tem que ter tanta coisa que vira um problema. Então, é um exemplo bem básico, é ir e vir. Às vezes, o ir e vir para as pessoas é difícil. E qual é a função dos nossos agentes públicos? É tornar a vida em sociedade mais harmônica, melhor, bem-estar social, né? E o vereador tem uma parcela importante nesse processo, porque é quem leva essas demandas, né? Quem representa... É o representante legal da população, né? Exatamente. Independente da área que seja, é o representante legal. Então... Agora vamos falar da campanha. Foi uma campanha difícil, né, cara? Uma campanha com características muito sugêneres, né? Uma campanha muito nas redes sociais, mas com uma força na rua muito grande. Muita gente com campanhas volumosas, outros nem tanto, mas foi uma campanha diferente. O que você achou que foi mais difícil nesse teu processo aí de pedir voto, por exemplo? Anderson, eu acho que a maior dificuldade foi de mostrar para o eleitor qual é a função real do legislador, do vereador. Porque, assim, a gente pegou um número de candidatos elevados, né, como sempre tem, mas as promessas foram promessas também que dificultaram bastante, cara. Para a gente que tem algum conhecimento, que sabe o que de fato vai fazer um vereador, a gente teve que, no primeiro momento, cara, ir quebrando, sabe, esses paradigmas aí. Eu vi candidato falando assim, no meu governo não vai ter isso. Exatamente. Candidato a vereador. Exatamente. Então, assim, foram promessas que a gente ia acompanhando, e aí, não, porque o rapaz que eu devo votar, ele me prometeu isso aqui para o bairro. Calma aí, gente. Isso não é promessa de vereador, sabe por quê? Você coloca todo mundo no mesmo saco. É, isso aí, verdade. E aí fica todo mundo descrente, cara, né? Da classe política como um todo. Fala, pô, eu votei no vereador tal, ele não fez aquilo que ele prometeu. Mas ele não fez porque não era função legislativa, não era função de vereador. Então, no primeiro momento, nossa campanha, cara, a gente teve que fazer um trabalho muito intenso em cima disso. Mostrar para o eleitor qual a função real do vereador, né? Que dentro dos primórdios são fiscalizar o executivo e propor projetos de leis, né, cara? Então, assim, é dentro disso. Não foge disso. Não tem o que inventar. Não tem muita variante nisso, não. É dentro disso e tem que fazer isso bem feito, né? Fazer isso bem feito. Principalmente a parte de fiscalização, né? Pois é. Leis, não adianta você ficar criando lei em cima de lei, se nem as que já existem estão sendo cumpridas. Tem que fazer cumprir o que já está aí. Né? Exatamente. Isso aí. A gente já tem bastante lei, né? E aí o propósito fiscalizatório se torna mais importante ainda, né? Sem dúvida. E aí, então, na campanha, cara, a gente veio batendo muito em cima disso, cara. Função de vereador é essa e essa. Função de vereador. Não adianta prometer. Às vezes a pessoa ia falar de saúde, falava que ia fazer posto de saúde, ia falar de educação, ia fazer creche. Calma, gente, não é função de vereador. Pode cobrar que o nosso prefeito, o novo prefeito faça, né? Porque o último não fez nada, né? Então, assim, qualquer coisa que faça é bem-vindo, né? Mas não é a função do vereador. Dá uma varrida na cidade, já fez 100%. Se já botar umas plantinhas novas, já está valendo, pronto, né? Agora, essa dificuldade é uma dificuldade séria, porque... Séria. Porque atrapalha no teu processo de tomada de decisão, né? Porque interfere na tomada de decisão. Você tem que ter um processo de tomada de decisão a partir das finalidades daquele cargo, né? Eu vou escolher um prefeito que possa executar aquilo que ele está prometendo. Sim. E eu vou escolher um vereador que possa me representar. Quando você mistura as estações, né? Verdade. Você vai votar num vereador que vai executar as coisas que você quer, está errado, gente. Se ele está te prometendo isso, é inclusive um sinal claro de que você não deve votar. Esse aqui já pode tirar esse você corta. Da lista de opções. Porque ele não sabe nem o que ele vai fazer, né? Então, e isso é muito complicado realmente. Mas a gente tem um outro desafio também, que é a questão da larga
a quantidade grande de candidatos dentro, inclusive, da própria família, né? Porque Sim. a eleição de vereador talvez seja a mais difícil que existe, até mais do que presidente da República, gente, Sim. porque você vai concorrer muitas vezes com um familiar seu. Né? Tem muita gente que era candidato e tinha um primo que era candidato também, ou seja, já dividiu o voto da família. Então, nem o da família tu conseguiu. Então, é um voto muito difícil. E é um voto para a pessoa, né? É difícil você ter alguém que vote num vereador pelo coletivo de atuação dele. Eu voto no cara, né? Ou na mulher. Enfim, é uma escolha pessoal e é uma eleição difícil mesmo. Eu valorizo muito as pessoas que se colocam à disposição. Não é fácil, porque não é fácil, gente. O Igor falou da questão familiar. Gente, para a família é muito difícil. Porque é uma exposição excessiva, é uma ausência excessiva. Né? Você imagina, um pai responsável como o Igor se afastar dos filhos durante um tempo. Nossa, eu não teria coragem de fazer isso com meu neto. Né? Então, por isso que a gente tem que valorizar e tem que contribuir, né, Igor? Você sempre fez um mandato de muita colaboração. Eu lembro que você me perguntava muito, o que a gente pode fazer? Me ajuda aí, vamos ver, vamos pensar numa lei legal. Você chama muito as pessoas para o teu mandato, né? Isso é uma marca do teu mandato. Você pretende continuar dessa forma, pretende continuar chamando, sem essa palhaçada de gabinete itinerante, pelo amor de Deus, né? Isso é marketing puro, Sim, né? É marketing mal feito, né? Mal feito. Mas, enfim. Vamos lá. Então, só para continuar a questão da campanha, tirando essa parte, né, dessa quebra de paradigma, das funções, né, cara? A gente foi muito sola de sapato, sabe, cara? Foi tete a tete, Legal. foi olho no olho, foi de porta em porta. Isso funcionou bastante. Exatamente, funcionou bastante junto, em comunhão até com a rede social, né, cara? Sim. Eu, particularmente, sou da época mais de Facebook, até do Orkut, né? Então, pegar essa garotada muito desenvolvida no Instagram aí, a gente fica um pouco limitado, mas nada que se solte aí, acabei usando também como ferramenta para poder atingir, né, um público maior. Então foi dentro disso, a campanha foi nesses 3 pilares aí. Primeiro, quebrando, né, as promessas mirabolantes. Segundo, gastando sola de sapato mesmo, indo de porta em porta, indo na casa de cada um, sabe, de comunidade em comunidade. E a rede social a gente acabou usando também, né, que eu acho que é importante. E aí, voltando agora para esse outro ponto, eu acho que é isso, cara. Nós somos representantes da população. Nós tivemos 944 votos, muito grato a isso, mas não serei um vereador dos 944 pessoas que votaram comigo. Nós seremos vereadores do município de Teresópolis, né? Então, é o que eu costumo falar com todos eles que vêm falar comigo, pô, parabéns, não sei o que tem, parará. O que eu falo? Olha só, a cadeira é nossa, o gabinete é nosso e a porta está aberta. Então, assim, outro dia tem um rapaz que brincou comigo, vou meter o pé na porta. Eu falei, cuidado, você vai cair. A porta está aberta? A porta vai estar aberta, a porta vai estar aberta. Então é dentro disso, sabe? A gente precisa ouvir as pessoas, são demandas que, da maioria das vezes, são importantes, a gente só precisa equacionar para que sejam aplicáveis, né? Verdade. Porque às vezes a pessoa pensa que aquilo pode vir a acontecer e não é aplicável, né? Então a gente precisa... Uma coisa que a população acaba sempre se confundindo é a questão do benefício comum também, né? Que às vezes são pautas pessoais, gente. É uma questão pessoal, da sua rua, da frente da sua casa. Não é uma questão de benefício comum, né? Sim. Agora, se for uma coisa da sua servidão ou da sua rua como um todo, beleza. Isso. É o bem comum, precisa ser defendido. Agora, as questões pessoais, né? Assim, o lixeiro não gosta da minha casa, ele sempre passa direto. Aí é uma questão pessoal. Tem que ver o que está acontecendo com você, né? Mas a gente precisa ter essa noção de bem coletivo, né? O vereador tem que cuidar da coletividade, ele está lá para cuidar de todo mundo. Porque se ele começar a beneficiar um ou outro, aí corre o risco de cair nas escolhas do atual gestor, inclusive, né? Sim. Que beneficiou um ou outro e esqueceu de todo o resto. Exatamente. Bem poucos, na verdade, bem poucos, né? É dentro disso, Anderson, é dentro disso. O que eu costumo falar com as pessoas é o seguinte, eu não venho com grandes promessas, né? Eu vou fazer aquilo que é a função de vereador, pode contar comigo com isso, pode trazer todas as demandas, o que a gente vai conseguir eu não sei, mas que a gente vai dar o braço e vai lutar junto, nós vamos. Que nós vamos cobrar que o próximo prefeito faça, nós vamos. Então, assim, hoje a população tem um parceiro, sabe? Eu costumo dizer, até aprendi isso com o Júlio, né? O Júlio fala que ele é o despachante hoje da população no estado, isso né? Aí. E eu hoje você tem que ser um despachante, despachante da população como um todo, né? E pensando na coletividade.
Não tem essa questão individual, né? É pensar no coletivo como um todo e trabalhar em cima disso. Engraçado, rapaz, essa semana encontrei o Marquinhos Habib. Você deve saber, Marquinhos, né? figura, gente boa. Figuraça. Um abraço, Marquinhos. Ele parou comigo ali em frente à loja e falou, pô, Igor, tava lembrando, cara, quando você era presidente da Comissão de Educação, você foi o primeiro a começar a colocar em rede social as fiscalizações que você estava fazendo. Da comissão. E a partir daquele momento, as comissões começaram a funcionar que não funcionavam antes. É isso. Porque eu peguei a pasta da educação, botei embaixo do braço e falei, é minha, filho. Sou o presidente dessa pasta aqui, então vou fazer essa pasta andar. Ela vai acontecer, entendeu? E assim eu fiz. E dei também visibilidade, né? Porque eu coloquei em rede social, na época era mais Facebook ainda, né? Tem até uma página lá ainda, se as pessoas quiserem buscar. Ela existe ainda desde lá de 2018. Tem 2019. documentos históricos lá, inclusive, para você resgatar. Exatamente. Então, eu acho que é isso, sabe? É fazer o trabalho bem feito, da forma que tem que ser feita, sem pensar individual, pensar de forma coletiva. E eu continuo dizendo, é porta aberta, o mandato é coletivo, é um mandato nosso. A gente precisa que as pessoas tragam as demandas para a gente a gente consiga lutar junto a elas, sabe? Lógico que a prioridade de conhecimento até, de fato, né? É saúde, educação e o esporte, por ter sido desportista a vida inteira, por ser um incentivador de projetos sociais também, a gente gosta de incentivar projetos sociais. Foi igual você falou, né, Anderson? A gente não vai achar um Neymar da vida, mas o esporte ele socializa, né? Ele tira as crianças de estarem fazendo besteiras aí, né, na rua, em horários ociosos. Então, eu acho que é isso, entende? E oferecem um futuro, né? Pelo menos um olhar para o futuro, né? O esporte tem isso. Eu costumo dizer sempre que eu não chegaria aonde eu cheguei com as minhas formações, com o meu histórico profissional, se não fosse o esporte, né? Se não fosse a noção de hierarquia, de respeito, de civilidade que o esporte sempre deu, principalmente o respeito ao outro, ao adversário, né? Que normalmente não é um adversário. Os orientais que falam muito, né? Você deve primeiro reverenciar ao seu adversário, porque sem a presença dele você não mostra a sua arte, né? É ele que proporciona que você mostre a sua arte. Então você começa sempre um embate ou um combate sempre agradecendo a presença do outro, né? E o esporte dá essa noção. O outro é muito importante para mim. Sem o meu colega no time adversário, como é que eu vou jogar? Vou jogar futebol sozinho? Não dá. Vou jogar vôlei sozinho? Basquete sozinho? Até dá, mas não tem a mesma graça. Sim. Então, você cria essa noção de socialização maior, né? E é por isso que me dói tanto ver que as nossas escolas municipais abriram mão do esporte dentro da vida delas, né? O esporte começa na escola. Eu tive 99% da minha iniciação esportiva dentro do Edmundo Bittencourt. Sim. Nosso amigo Bruno, que está aqui, jogou muito vôlei comigo lá no estadual. Né, Bruno? Assessor do Igor, que está aqui acompanhando o podcast. Então, sem a escola na inserção esportiva, não tem como. Né? Começa ali, né? A base de tudo. A base de tudo, então tem que ter. E eu quero aproveitar esse finalzinho da nossa entrevista aqui para te fazer um convite especial. Assista às sessões da Câmara. Elas são transmitidas ao vivo, pelo Grupo Diário, inclusive. Está na internet, está no YouTube. Eu não tenho a diário. Tem sim, você tem um diário aí no aplicativo, no seu celular, você tem no YouTube, você tem na transmissão ao vivo. Assista, veja o que os seus representantes estão fazendo e falando. Porque muitas vezes a gente acaba replicando um discurso que não é verdadeiro. Por exemplo, ninguém está lutando por essa questão da água. Tinha muita gente lutando pela questão da água. Verdade, tinha muita gente falando, está errado, não pode, não deve. E ainda assim foi feito. Então, você, cidadão teresopolitano, acompanhe mais e se aproprie desse momento. As sessões na Câmara são abertas, inclusive, se você quiser ir em loco assistir, tem lá um plenário para você assistir. Os gabinetes, pelo menos os gabinetes responsáveis, como o do Igor eu garanto, está aberto, vai lá, vai ter sempre alguém para te receber e ouvir a sua demanda. Mas a gente precisa construir essa demanda a partir da sua percepção. Não pega discurso pronto na rede social e fica replicando não, gente. Porque tem muita gente preocupada, mas a gente precisa valorizar essas pessoas. Então assista, tá? Assista às sessões. A partir de 25, inclusive,
dando fomento e ajuda a essas pessoas que estão chegando, como o próprio Igor e os seus companheiros que chegam para essa nova legislatura de muitos desafios. Igor, quero agradecer demais a tua presença aqui. Acabei falando demais, né? Normalmente eu não falo tanto. Mas ele é amigo, ele deixa. Ele abriu um pouco do espaço dele para eu falar. Bom. Agradecer demais a tua participação aqui. Quero dizer que enquanto eu estiver por aqui, né? Ou quando eu não estiver por aqui também, a casa está sempre aberta para você. Você sabe, essa aqui não é a minha casa hoje, né? Eu apenas estou aqui em questões pontuais, mas o Grupo Diário sempre está aberto às proposições dos nossos vereadores. É preciso a gente dar publicidade aos nossos atos, você sabe disso, né? Conte com o Grupo Diário para fazê-lo, né? Sempre que você tiver uma demanda importante, sempre que você tiver algum projeto, alguma coisa que você queira dar publicidade, utilize, né, a imprensa regular, porque ela é hoje o antídoto da fake news, né? A gente combate a fake news com credibilidade, e é isso que o grupo tem oferecido ao longo desses anos. E esteja à vontade também para usar o seu amigo, Anderson Duarte, isso é importante. Pessoa física, CPF, né, nas suas proposições, como sempre aconteceu e como eu espero que aconteça também a partir de 25, que será um desafio grande, e a gente faz isso com os amigos, né? A gente oferece ajuda quando ele precisa. Obrigado. E eu sei que você vai precisar de ajuda. Muita, né? Obrigado pela tua participação, amigo. Anderson, eu que agradeço você pelo convite especial, né? Igual a gente falou, campanha para vereador é pessoa. Então eu tive o convite diretamente seu, então isso é gratificante, obrigado. Agradeço a TV Diário, né? Mais uma vez abrir as portas aqui para a gente falar um pouquinho, né, do que a gente pretende fazer, do que a gente vai buscar, do que a gente vai lutar. A TV Diário é sempre uma grande parceira. Já estive aqui em outros momentos, né, falando dos trabalhos realizados e agora dos trabalhos que pretendo realizar, né? Então, assim, gratidão a vocês, gratidão aos meus eleitores, isso aí é indiscutível, né? É indiscutível. Eu preciso trazer essa gratidão e expor isso, porque sem os eleitores, sem o voto de confiança, a gente não conseguiria colocar em prática aquilo que a gente pretende, né? Então é isso. E convidá-lo, igual você muito bem colocou, a participar, seja mais ativo, né, com o Poder Legislativo, esteja presente lá quando possível. As sessões hoje, elas estão terças e quintas, né, à noite, sim. Então acredito que elas continuem nesse horário, para aquela pessoa que está trabalhando, né, poder ter o seu dia de trabalho tranquilo e chegar no final do dia acompanhar o seu vereador, mesmo que não seja o seu vereador no voto, né, que às vezes a pessoa votou e infelizmente a pessoa não conseguiu se eleger, mas tem lá 21 vereadores representando a população como um todo, e é muito gratificante quando a população participa, sabe, Anderson? É muito importante também que participe, exatamente por isso, para não ficar dentro do aquário ali, né, que fechou ali dentro, só fica sabendo quem está ali dentro. É para ganhar realmente a proporção que o trabalho vem sendo feito, né, cara? Então, convido também, assim como o Anderson, venha fazer parte, venha participar, venha assistir às sessões da Câmara. Se não der em loco, ao vivo, tem as TVs, né? Tem a TV Diário. Sim. Então, assim, eu acho que tem como acompanhar. Não deu para acompanhar todas, algumas, pelo menos, é importante, né? Para a gente poder realmente mostrar que está fazendo aquilo que foi prometido em campanha eleitoral, né? Porque as pessoas vêm falando que vai fazer tanta coisa, né? Chega na hora, cadê? E então, se ninguém cobrar, fica mais fácil também para quem não quer fazer, né? Fica bem mais fácil. É isso, Anderson. Obrigado. Obrigado, população. Obrigado, Teresópolis. Contem comigo, que eu falo para vocês que a partir de 1º de janeiro de 2025, Teresópolis tem um representante de verdade. Então, podem contar comigo, qualquer que seja a demanda, desde que a gente consiga lutar por ela, tá? Então, assim, se for plausível, contem comigo. Se for coletivo, contem comigo. Ah, não é saúde, não é educação, não é esporte. Não tem problema. Traz para a gente vai colocar ali em pauta e vamos levantar as demandas para a gente poder lutar junto. Tá bom, gente? Meu muito obrigado de coração. Obrigado, Anderson. E fica uma dica aí para os próximos vereadores. Coloca esse cara na mesa diretora que, ó, vai ser top, tá? Bom, a você que está nos acompanhando aí, quero agradecer demais essa sua sessão de tempo, né? Esse tempo é tão importante hoje em dia e você compartilhou um pouquinho do seu tempo comigo. Muito obrigado pela sua participação. Não esqueça, está assistindo algum dos nossos cortes aí pelas redes sociais, compartilhe sem moderação nenhuma com todo mundo, para que todo mundo acompanhe o conteúdo completo que está lá disponível no nosso canal do YouTube e também nas plataformas de streaming de áudio, tá bom? Um beijo no coração também dos meus amigos, minhas amigas especialíssimos que nos acompanham aí em Nova Friburgo,
Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, cidades que acompanham hoje a Diário TV. Um beijo grande no coração de todos. Recebo muitas mensagens de vocês aí dos municípios vizinhos e é sempre um prazer estar aqui, né, mencionando vocês, né, nas nossas transmissões. Um beijo grande no coração de vocês. Vocês já sabem, né? A qualquer momento o Diário Podcast está de volta aí. Beijo grande e até a próxima.